ver a luz.
Boa noite, família Reinando em Vida. Eu espero que vocês estejam passando bem esse dia, espero que vocês tenham passado bem essa semana. É muito bom estar aqui com vocês mais uma noite, agora nesse domingo que o Senhor tem preparado nas nossas vidas. Eu fico muito feliz que, apesar de estarmos distantes, a gente ainda consiga manter contato. Então eu te convido a dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Já que a gente está distante da maioria das pessoas, a gente precisa aproveitar para ficar bem e para demonstrar carinho e demonstrar amor para as pessoas que estão perto da gente. Então dá um abraço na pessoa que está do seu lado, dá um beijo nela para quem puder, tá? Quem não estiver longe dos parentes e tal, não tem como fazer isso, né? Mas com certeza tem alguém aí na sua casa. Quem estiver na sua casa, então você dá um abraço. O tema da mensagem de hoje é o reino. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o reino de Deus e o que seria essa questão do reino de Deus. Às vezes a gente tem uma ideia um pouco abstrata sobre o que vem a ser o reino de Deus. A gente lê isso na Bíblia, mas ainda não entende muito bem. Na maioria das vezes a gente tem a ideia, aquela imagem da revelação de um céu com ruas de ouros e mares de cristal, mas e quando a Bíblia ela fala sobre reino de Deus, será que necessariamente os autores eles estão se referindo a um céu, ao mundo espiritual, ou existe uma ideia superior por trás disso tudo? Existe uma ideia além desses conceitos materiais, né? Porque se a gente for pensar, ouro e cristal são materiais, são coisas aqui da terra. E o que vem a ser o reino de Deus então por trás disso tudo? Eu te convido a ler comigo o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, para a gente começar. Colossenses no capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler o versículo 13 e 14, tá bom? Então aqui a gente vai ter uma apresentação do que vem a ser o reino de Deus, ou uma apresentação do reino de Deus, da ideia de reino. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí no versículo 14 diz o seguinte: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Aqui a gente tem o apóstolo Paulo fazendo uma breve apresentação de Jesus. Existe até, se a sua Bíblia ela tem subtítulos, e aí dependendo da versão da sua Bíblia, o subtítulo na minha Bíblia está escrito o seguinte: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, como a gente está no primeiro capítulo do livro de Colossenses, onde Paulo ele vai trazendo algumas apresentações, nesse trecho ele está apresentando aquele grupo, a ideia que ele tem de Cristo. E dentro da ideia de Cristo ele fala sobre esse reino, que ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E aí, o que vem a ser esse reino? A gente vê aqui que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, nos coloca no reino. Então, de alguma forma, nós estamos no reino de Deus, é isso? Se nós fomos postos, se nós já fomos libertos do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor, o que é nisso aqui que a gente está vivendo que é o reino de Deus? Já se pararam para se perguntar isso? Já pararam para se perguntar? Se Deus já nos colocou no reino, por que a gente não vê o reino de Deus à nossa volta? O que falta para a gente enxergar o reino de Deus à nossa volta? Será que tudo isso que a gente está vivendo, será que tudo isso que a gente tem passado faz parte desse reino? Porque se nós já estamos no reino, tecnicamente tudo aquilo que a gente vive ou faz deveria fazer parte desse reino. Vamos lá, gente. Uma outra coisa, Jesus ele fala muito também sobre o reino de Deus. E uma das citações mais conhecidas de Jesus sobre o reino de Deus está na oração do Pai Nosso, que é uma oração muito conhecida até mesmo por quem não é cristão, né? Uma oração que nós cristãos em geral, de diversas denominações do cristianismo, compartilhamos e partilhamos dessa oração, mas até mesmo pessoas não cristãs conhecem. Uma oração muito famosa que foi intitulada, né, por nós, a oração do Pai Nosso. Mateus, no capítulo 6, tem o relato de Jesus ensinando os seus discípulos sobre essa oração. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Então vamos lá. Mateus 6, 10. Então, a partir do versículo 9, a gente tem a oração, o início da oração.
E no versículo 9, eu vou ler o versículo 9 para a gente ter um contexto melhor, certo? Jesus diz o seguinte, Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim. Então, na verdade, essa oração é uma espécie de modelo ou de exemplo de como nós devemos nos voltar a Deus, ou de como nós devemos ter intimidade com Deus. Porque vale lembrar que antes de Jesus, antes da vinda de Jesus aqui na Terra, o acesso que as pessoas tinham a Deus parecia ser um pouco bloqueado. Não só pelo fato da gente ainda não ter tido a morte por Cristo, não ter tido uma graça, mas também pelo fato de que a religião passada trazia muito um distanciamento, colocava Deus em um patamar inalcançável por nós. E aí Jesus ele vem também para ensinar como nos comunicar com Deus, ele faz essa gentileza para a gente. E a partir do versículo 9 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus ele fala: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí no versículo 10, a segunda parte da oração, Jesus nos mostra que nós devemos indicar ao Pai o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente sabe que Deus ele é um ser independente das nossas vontades. Deus não faz as nossas vontades. Então, logicamente, essa oração e principalmente esse trecho em que Jesus nos ensina a falar, venha o teu reino, nós não estamos indicando a Deus que Ele pode trazer o reino até nós, porque seria muita presunção nossa achar que Deus ele faria as nossas vontades ou que Ele precisa da nossa permissão para isso. Mas Jesus ele apresenta esse trecho da oração no sentido que nós devemos nos colocar à disposição de vir o reino de Deus até nós. Então, é uma forma de nós sinalizarmos para nós mesmos e para quem está à nossa volta que a gente crê nessa vinda. E quando a gente fala seja feita a vossa vontade, é uma confissão de fé, uma confissão de crença de que a vontade de Deus é feita a qualquer momento. Então, nesse momento a gente tem uma confissão. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. É uma confissão que nós precisamos fazer diariamente. Que o reino de Deus ele já existe, nós já fomos postos nele. Então, a gente precisa primeiro, acima de tudo, ter essa confissão. E aí, pessoal? Como nós acessamos o reino de Deus? Se nós já fomos colocados, como a gente leu lá em Colossenses, segundo disse o apóstolo Paulo, nós já estamos no reino de Deus. O Filho, Cristo já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino. Tá, mas e aí? Como que a gente acessa? Aí é que está a diferença. É por isso que Jesus ele fala isso na oração. Venha o teu reino. A gente precisa fazer, a gente precisa criar esse acesso. E a gente precisa fazer com que os nossos sentidos sentem esse reino. É dessa forma que a gente acessa. Então a primeira coisa é que a gente precisa buscar o reino. Tá? Então vamos ler ainda no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 6, agora o verso 33. Diz o seguinte, está ainda aqui na mesma folha. Jesus ainda, a mesma fala de Jesus depois da oração. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ele fala sobre essa busca. Depois dele falar para a gente, mostrar como nós devemos nos portar diante da oração, perante os nossos irmãos e quando nós oramos em voz alta, de confessar a vinda do reino de Deus para nós, depois disso ele mostra para a gente que é importante a gente buscar esse reino. Então, a primeira porta de acesso ao reino de Deus é uma busca. A gente não vai notar o reino de Deus ao nosso redor de repente, do nada. É necessário haver uma busca diária por esse reino. Então essa busca nos leva a ter o reino como um objetivo de vida. Tá? Então, buscando diariamente o reino de Deus, como ele fala aqui, para que as demais coisas sejam acrescentadas, a gente torna o reino de Deus, a gente torna o reino dos céus uma busca diária, um objetivo de vida. E vamos ler agora de volta na carta de Paulo aos Colossenses, só que agora um pouquinho mais à frente, no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. O primeiro versículo. Diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são da terra. Se já foste ressuscitado com Cristo, você precisa buscar as coisas do alto. Então você precisa ter como objetivo de vida a busca por aquilo que não é dessa terra. A crença naquilo que não é nessa terra. O almejo daquilo que não é nessa terra. É isso que nos impulsiona a cada dia mais. Por que isso, gente? Por que a gente deve focar os nossos olhos no alto, né? Como o apóstolo Paulo fala, ou seja, nas coisas espirituais. Por que a gente deve focar nelas? Porque o reino de Deus não é, olha só, o reino de Deus não é nativo da terra, ele não é do mundo físico, o reino de Deus não é desse mundo. E a gente vê isso no Evangelho de João. Olha só, lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36, a gente tem o interrogatório de Pilatos a Jesus. Então Jesus ele já está próximo de ser crucificado, e a gente tem, aqui nesse trecho do Evangelho de João, nós temos um relato de um interrogatório que foi feito a Jesus. Como a gente sabe, Jesus ele estava sendo acusado de muitas coisas, e uma delas era a blasfêmia. Então os próprios religiosos da época achavam um absurdo Jesus se colocar como Messias. E como Jesus ele falava muito o tempo todo sobre esse reino dele, esse reino do Filho do Homem, esse reino do Filho de Deus, as pessoas começaram a questionar. E nesse interrogatório perante Pilatos, Jesus é questionado novamente sobre o reino dele. Ou seja, de onde é esse reino? E aí, olha só, versículo 36, Jesus fala isso, ele dá uma resposta. Ele diz o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, olha que coisa profunda. Por que a gente deve procurar pelas coisas do alto? É porque de lá que vem a nossa esperança, de lá que deve vir o nosso objetivo de vida. Esse reino, um reino que é espiritual, um reino que tem um significado maior do que aquilo que a gente enxerga aqui no nosso mundo. Então, por mais que a gente às vezes veja as coisas ao nosso redor acontecendo de forma que a gente não gostaria que acontecesse, e aí a gente provavelmente deve se perguntar: poxa, mas se nós estamos aqui e Cristo nos propôs a viver o reino de Deus nessa terra, por que eu não enxergo isso ao meu redor? Na verdade, porque a gente está olhando para as coisas erradas. A gente está olhando para as coisas materiais, a gente está enxergando, a gente está buscando o reino de Deus nas coisas físicas. E o próprio Jesus fala: se o meu reino fosse isso, fosse físico, os meus ministros me tirariam daqui agora. Só tem um propósito maior: o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. É isso que Jesus fala para a gente. Então, por isso que é importante a gente buscar as coisas do alto. E aí, depois que a gente tem essa busca, esse novo objetivo de vida, para que a gente vivencie o reino de Deus, é necessário e é preciso que haja uma mudança da nossa conduta. Isso é o pontapé inicial para que esse reino comece a ser manifesto na nossa vida, nas nossas vidas. Vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então vamos lá, gente. Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então essa mudança de conduta na nossa vida é necessária para que as nossas ações se voltem para o reino de Deus, para que a gente não faça aquilo que porventura seja a nossa vontade. E aí, por isso a gente volta lá na oração, no molde de oração que Jesus traz para a gente, que é a oração do Pai Nosso, e ele fala, no segundo trecho da oração, aquele trecho ele é de extrema necessidade para isso, para que a gente reflita sobre isso. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Nesse venha o teu reino, é importante a gente ver que é necessário mudar a nossa conduta para que as nossas ações se voltem para esse reino. Para que a gente não faça apenas aquilo que seja o nosso querer,
mas que a gente faça segundo o reino de Deus. Então, uma primeira coisa para a gente acessar esse reino, né? Acho que eu já estou no segundo ponto, mas o segundo ponto para a gente acessar esse reino é primeiro buscar, e agora a gente precisa mudar a nossa conduta, a gente precisa mudar as nossas ações para que realmente sejam voltadas para o reino de Deus, seguindo aquilo que está no nosso espírito. Então, gente, o primeiro ponto é a gente precisa buscar o reino, né? E o segundo ponto, a gente precisa ter uma mudança de conduta na nossa vida para que esse reino seja manifesto nela, tá bom? Então, para continuar, depois que a gente muda a conduta, a gente tem uma responsabilidade na nossa vida. Olha só, primeira coisa, buscar o reino. Segundo, mudar a conduta. Então, a nossa conduta, a nossa forma de agir está diretamente relacionada com a manifestação do reino de Deus aqui na Terra. Olha que interessante. Então, de alguma forma, o que a gente faz está relacionado com o reino de Deus. Então, a gente fica buscando enxergar o reino de Deus nas coisas ao nosso redor, mas a principal maneira, ou a porta de entrada dele, talvez seja a forma como nós agimos. E aí, vamos continuar. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22. No versículo 29. Cadê? Aqui. Agora vem a responsabilidade, gente. Olha só. Isso aqui é depois da ceia, depois da última ceia, depois da última Páscoa de Cristo. Ele já está começando a enviar sinais para os seus discípulos e posteriormente, consequentemente para nós, né? Porque a gente tem nas Escrituras depois os relatos daquilo que ele fala. E no versículo 29 diz o seguinte: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confia. E o versículo 30, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, no versículo 29, a gente vê um peso de responsabilidade que Jesus coloca sobre nós. Não vejo talvez como um peso, essa talvez seja uma palavra errada, mas uma carga de responsabilidade. E quando eu falo carga, isso só significa uma coisa grande, não uma coisa ruim. Às vezes a gente pode enxergar, e dependendo da forma como a gente ainda interpreta a nossa vida com Cristo, a gente pode enxergar talvez isso como um certo fardo, principalmente a parte de mudança de conduta. Mas o Espírito ele é manifesto em nós e a consequência disso é que todas essas ações e essas mudanças que o próprio Senhor nos propõe, elas acabam sendo manifestas de forma natural. E aí essa questão de fardo ela acaba, porque isso é algo que parte naturalmente de você. Não é algo que você acorda disposto a fazer, é algo que naturalmente acontece. Então, aí é que está, a gente tem a responsabilidade de transmitir esse reino de Deus. Então, se a gente se pergunta por que eu não enxergo o reino de Deus aqui na Terra, a gente deve se perguntar, será que eu estou fazendo de fato esse papel de transmitir o reino de Deus para as pessoas? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. E a nossa mudança de conduta para que isso de fato seja manifesto na nossa vida. Como isso está acontecendo? E aí a gente começa a entender o que de fato é o reino de Deus. E a gente vê que ele não tem nada a ver com ruas de ouro e mares de cristais, porque ele não é algo material. E a gente viu que o próprio Jesus falou isso em alguns textos que nós lemos lá no comecinho. Mas vamos ler mais um. Vamos ler agora a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Romanos. Vamos ler o livro de Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Olha só, aqui o apóstolo Paulo ele fala para a gente de uma forma bem clara e didática que o reino de Deus não é uma coisa material. Ele diz o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida. Então o que é o reino? O que é o reino de Deus? Se não é comida nem bebida, se não são prazeres gratuitos que eu posso receber aqui na terra.
O reino ele está aqui na terra? Tá, nós já fomos transportados para ele. Ele se manifesta em nós a cada dia se tiver uma mudança de conduta. E aí a gente começa a experimentar o reino. Mas o reino de Deus não é riquezas, não é aquilo que a gente pode comer, não é aquilo que a gente pode consumir. O reino não é consumível, mas o reino é uma experiência nova de vida. E o que é essa experiência nova de vida? Olha só, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 3 coisas extremamente simples, mas também extremamente complexas ao mesmo tempo. Paz, alegria e justiça. A gente pode falar aqui uma eternidade sobre esses 3 conceitos e tudo que a Bíblia fala pra gente de paz, alegria e de justiça. Mas é isso que a gente deve buscar. Esse é o reino de Deus. E ele deve ser manifesto através de nós. Ele deve ser manifesto através de nós, porque o reino de Deus não está distante, não é uma coisa inacessível, não é uma coisa distante, não é uma coisa de outro planeta. É uma coisa que Deus nos deu, é um lugar onde Ele nos colocou. A partir do momento em que Ele traz Cristo aqui na Terra, e Cristo nos transporta das trevas e nos coloca no reino de Deus, nós já estamos no reino de Deus. E aí, para terminar, eu vou ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Então, novamente, o Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Versículos 20 e 21 para a gente terminar. Lucas 17, 20 e 21. Vamos lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, então toda hora interrogavam Jesus em relação a isso, né? Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então mais uma confirmação dessa ideia que o apóstolo Paulo apresenta, de que o reino de Deus não é comida nem bebida. Não vem o reino de Deus com visível aparência. E aí no 21, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentre vós. O reino de Deus habita em vós, está dentro de nós. E não é algo material, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, é Ele que a gente deve invocar quando orar. É Ele que nós devemos chamar quando oramos e é Ele que nós devemos ter como objetivo de vida. Então, o que é o reino de Deus? É algo completamente inacessível? Não, é um presente que Deus nos deu. E esse presente eu vejo como uma oportunidade de ter uma nova experiência, uma experiência diferenciada de vida aqui na Terra. Porque a gente talvez vive esperando a manifestação final de Cristo, ou esperando um acontecimento extraordinário no fim dos tempos, ou esperando que, sei lá, coisas visivelmente grandiosas aconteçam, sendo que Deus já nos colocou no reino do Filho e do seu amor. E para que a gente possa desfrutar desse reino, a gente precisa diariamente objetivar isso na nossa vida, vivendo em prol desse reino, através de uma mudança de conduta, através de uma transformação da mente, através de uma renovação da mente, para que a gente possa pensar as coisas do alto, para que a gente possa objetivar isso na nossa vida e para que isso, consequentemente, venha nos trazer o reino de Deus, que é paz, alegria e justiça. Então são 3 conceitos que a gente precisa para que a gente possa dormir tranquilo nos nossos dias. São 3 coisas essenciais para a nossa vida e para que a gente tenha um relacionamento bom, um relacionamento profundo com Deus. Então vamos orar por isso, gente. Vamos orar. Agora eu queria te convidar, eu quero te pedir para dar a mão à pessoa que está do seu lado, dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Se você está de quarentena junto com alguém, então vocês não estão de quarentena entre si. Então, quem você pode abraçar, quem você pode dar a mão, quem você pode simplesmente chegar perto ou simplesmente estender as mãos sobre alguém, faça isso para que a gente possa estar orando por essas pessoas, para que nós possamos estar orando uns pelos outros, o que é essencial para a nossa comunhão, para a nossa convivência como família em Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, te agradeço por mais um dia de vida, por mais uma noite que o Senhor nos propõe, que o Senhor nos coloca para estarmos juntos, para estarmos na Tua casa. Porque a gente sabe que o Senhor habita em nós e onde nós estivermos juntos, aonde nós estivermos louvando e cultuando o Teu nome, aqui o Senhor habita. Porque nós somos a Sua casa, nós somos a Sua igreja, independente de localidade, independente de espaços.
Nós te agradecemos por tudo de bom que o Senhor tem feito esses dias, apesar de talvez a gente só esteja enxergando coisas ruins acontecendo. A gente te pede também para renovar os nossos olhos, a gente te pede para renovar a nossa mente, para que a gente possa continuar tendo paz e alegria no Espírito Santo, que é algo muito importante para a nossa sobrevivência, Pai. A gente sabe que sem isso a gente não consegue viver, pois a gente não vive sem Ti. Então, estreite o nosso relacionamento, estreite a forma como nós enxergamos o Teu reino aqui na Terra, para que a gente possa de fato vivenciar essa experiência e para que a gente possa de fato ter um relacionamento real, uma experiência real contigo, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade. Nós não entendemos isso como um fardo, mas entendemos isso como uma boa oportunidade e como um privilégio de podermos ser seus instrumentos aqui na Terra, de podermos transmitir o Teu reino para as outras pessoas. E se a gente de alguma maneira não esteja fazendo isso frequentemente, nos dê uns puxões de orelha, nos ajude a entender o quão necessário nós somos para que aquele que está do nosso lado, para que aquele que está à nossa volta consiga te enxergar e consiga também ter paz através de nós, ter esperança através de nós. Te agradeço por tudo isso, Pai. Te agradeço por tudo. Amém. Os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo
Então, pessoal, foi muito bom estar aqui com você essa noite, tá? Eu mando mais um abraço para todo mundo. Um abraço para você que está distante, um abraço para você que está quase próximo, numa rua do lado, não sei. Mas a gente está nas nossas casas. Fique em casa, tá, gente? Vamos ser prudentes nesse momento para que ele passe rápido. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar dos nossos amados, né? Dos nossos familiares, dos nossos idosos, das nossas crianças. Vamos cuidar de todo mundo. Esse é um momento de cuidado mútuo. Esse é um momento de que a gente esteja cuidando. Estejam orando por todos os nossos irmãos, estejam orando pelos irmãos que estão distantes, estejam orando pelos irmãos que estejam com alguma gripe, com alguma alergia. Coloque os nomes desses irmãos nas suas orações e a gente sabe que Deus, ele é o nosso refúgio, é Ele que nos traz paz, é Ele que nos traz saúde e é Ele que nos traz livramento. Então a gente confia, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, a gente confia no nosso Pai, a gente confia ao Senhor. Amém? Então, antes de você ir embora, o nosso pastor, ele tem um recadinho para você. Então, mais uma vez, foi muito bom estar aqui com você essa noite de domingo. Se você não se inscreveu no nosso canal, clique em algum lugar aqui para você se inscrever. Eu nunca sei qual lado mas clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho também, que você vai receber notificações toda vez que um vídeo novo sair. Então isso é muito importante, além de você se inscrever, você ativar o sininho, tá bom? Um beijo, um abraço, compartilha esse vídeo para os seus amigos, compartilha a nossa programação, porque afinal de contas, nós somos igreja em todo lugar. Então não se esqueça também de tirar sua foto com a sua família e publicar lá com essa hashtag para que as pessoas vejam o amor de Cristo através de nós, para que as pessoas vejam a nossa comunhão e através disso elas possam ter também um pouquinho mais de esperança, tá bom? Uma excelente semana para você, fica com Deus, tá? Até a próxima. Agora temos uma mensagem do nosso pastor Jorge. Boa noite, família Reinando de Vida. Eu quero te convidar nesse momento para junto nós estarmos orando, junto nós estarmos agradecendo a Deus pela vida, por tudo, e pedir ao Senhor que venha abençoar, venha curar nossos irmãos que estão enfermos, pedir para que as janelas dos céus se manifestem na vida de cada um. Eu te convido nesse momento para você ir na tua casa, junto, orar com os teus familiares também, parar um pouquinho, para alguns instantes, e vamos nessa corrente poderosa agradecer ao Rei da Glória. Deus amado, eterno Pai, nós queremos te agradecer, te glorificar por tudo, Senhor. Nesse momento, Deus, nós te pedimos que o Senhor venha com a tua provisão em cada dos lares, curar aqueles que são enfermos, ó Pai. Ó Senhor, que as portas que o Senhor já abriu lá na cruz do Calvário, ó Pai, que venham ser manifestas sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada um familiar, ó Pai. Se alguém é enfermo, Senhor, que essa doença caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Se alguém precisando agora de uma provisão financeira, trabalho, Senhor, meu Deus, sem emprego, ó Pai, que a tua provisão entre, ó Deus, no lar dessas pessoas, ó Deus. Eu te entrego em tuas mãos a minha família Reinando Vida, ó Pai, cada jovem, cada criança, cada irmã, cada irmão, ó Deus, guarda aquele povo, guarda, Senhor, meu Deus, o nosso povo. Eu te peço pela tua igreja na face da terra, seja por cada um dos teus filhos, ó Deus, manifestando o teu poder, manifestando a tua glória, a tua graça. Te peço, Senhor, meu Deus, pelo Brasil. Te peço para aqueles que estão nesse momento passando por dificuldade. Eu te entrego em tuas mãos, ó Pai, o nosso governo, ó Pai. Eu entrego em tuas mãos o governo do Estado, o governo federal, ó Deus. Ó Pai, restaura, transforma, ó Pai. Estabelece, ó Pai, pessoas responsáveis, ó Pai, com a tua palavra, responsáveis com a família. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, o Brasil te pertence, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu recebo de ti, ó Pai, que os teus anjos estejam servindo os teus filhos agora, nesse momento. Em cada lar, ó Pai, os teus anjos acampados, ó Deus, trazendo a tua provisão, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem ordenado, tudo aquilo que o Senhor tem liberado, ó Deus, através daquele sacrifício, ó Pai. E os teus anjos estejam trazendo agora, Senhor Deus, essa provisão à vida dos teus filhos, ó Pai. O grande amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de paz e vida, sobre a tua vida, a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o Brasil, hoje, todo sempre.
Amém. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Uma excelente semana em nome de Jesus.